Hoje de manhã, uma notícia me paralisou. Um homem de 75 anos, cheio de energia, bem-humorado, sempre ativo, desabou dentro da própria casa. Sem dor, sem aviso. Simplesmente acordou, saiu da cama, deu 2 passos e tudo escureceu. Tudo apagou de repente. O que deu errado? Segundo os médicos, a causa foi um detalhe tão pequeno que parece até inocente. Mas esse é o ponto mais assustador. Milhões de pessoas com mais de 70 anos cometem esse mesmo erro todos os dias. Talvez até você esteja repetindo isso há anos, sem saber. Muita gente encara a manhã com essa ideia. Se eu já acordei, então está tudo certo. Mas não está, porque os primeiros minutos do dia podem definir não só a sua manhã, mas o seu futuro inteiro. Basta um único movimento errado, um pequeno descuido, um detalhe ignorado, e o que seria uma rotina normal pode se transformar num tombo, numa crise de pressão ou em algo muito pior. Por isso, hoje eu quero te mostrar 7 erros comuns que muitas pessoas com mais de 70 anos cometem logo cedo. Alguns parecem simples, mas as consequências, nem um pouco. E a melhor parte, eu vou te mostrar como evitar cada um desses riscos com mudanças muito fáceis, sem precisar mudar seu estilo de vida. São apenas ajustes inteligentes na sua rotina matinal. Fica comigo até o fim, porque o erro número 6, embora pareça inofensivo à primeira vista, está drenando saúde, energia e até a alegria de milhares de pessoas todos os dias. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora. Clicar nesse botão nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo direto, útil e transformador para você. Erro número 1. O primeiro minuto que muda tudo. Você acorda, tudo parece normal, o ambiente está silencioso, o dia está clareando lá fora. Mas enquanto seu corpo ainda está despertando, a sua mente já começou a pensar nas tarefas do dia. Os hábitos entram no automático. As pernas descem da cama, você se levanta e de repente sente algo estranho. A cabeça parece vazia, o chão desaparece por um instante. Você se apoia no criado mudo, confuso. Isso dura apenas alguns segundos. E aí você pensa, foi nada. Mas esse nada pode esconder algo sério. E não se fala muito sobre isso. Não porque seja raro, mas porque se tornou comum demais. Existe um mecanismo natural do corpo que, com o passar da idade, para de funcionar do jeito que deveria. Quando estamos deitados, o sangue circula de um jeito. Mas ao nos levantarmos de repente, o coração nem sempre consegue enviar sangue ao cérebro com rapidez suficiente. O resultado? Falta de oxigênio temporária no cérebro. E o cérebro, você já sabe, não lida bem com surpresas, especialmente essa. Esse estado tem nome: hipotensão ortostática. Não é uma doença, é uma resposta do corpo, ainda mais comum depois dos 60, 70 anos, mas se for ignorado, pode levar ao que todos temem: uma queda. E com a queda vem internações, gessos, limitações e o medo de cair de novo. O mais perigoso? Em muitos casos, a pessoa nem lembra que caiu. Ela simplesmente acorda no chão, sem entender o que aconteceu. E os médicos lidam com isso todos os dias. A boa notícia? Dá para evitar isso em apenas 1 minuto. Sem remédios, sem médicos, sem esforço. Tudo começa com uma pausa ao acordar. Não é meditação. Não é ginástica. É apenas respeitar o seu corpo. Não pule da cama. Não haja como se estivesse atrasado. Apenas sente-se. Espere pelo menos 30 segundos. Sinta suas pernas. Mexa os pés. Dê ao seu corpo um momento para se adaptar. Eu mesmo demorei para entender isso. Por muito tempo, eu acordava e já me levantava direto. Até que um dia, tive um episódio de fraqueza. A visão ficou turva. E naquele momento eu percebi. Isso não era só cansaço. Era um sinal. Desde então, eu comecei a acordar com atenção. E nunca mais tive problema. Sair do sono para a atividade é como atravessar uma ponte. Ou você caminha atento, olhando para onde pisa, ou corre com os olhos fechados. Quem corre de olhos fechados, mais cedo ou mais tarde, tropeça. Mas quando você respeita esse processo, o corpo responde. Você sente mais leveza, clareza, segurança. O dia começa bem, com firmeza. E isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Sabedoria que não vem com os anos no papel, mas com atenção ao próprio corpo. Agora, vamos ao segundo erro, que acontece antes mesmo do café da manhã. O dia começa.
Algumas pessoas vão direto para o fogão, outras para a chaleira, mas a maioria já corre para aquela velha e fiel xícara de café. Mesmo parecendo insignificante, aquele copo de água esquecido pode ser o gole mais importante do seu dia. Durante a noite, o seu corpo não para. O coração continua bombeando. Os pulmões continuam respirando. Os rins seguem filtrando. Todo esse trabalho silencioso exige fluido. Mas enquanto você dorme, com cada respiração, cada gota de suor, cada pequeno movimento no colchão, você vai perdendo água. E aí você acorda, sem sequer notar esse déficit. E o mais perigoso, você não sente sede. Depois dos 70 anos, o corpo simplesmente para de enviar sinais fortes. A boca não fica seca. Não vem aquela vontade clara de beber algo. E então você supõe que está tudo bem. Mas na verdade, o sangue já começa a engrossar. A pressão pode subir e o coração é quem paga a conta. Muitas vezes ouço: eu não tenho costume de beber nada logo cedo. Ou então, mas eu nem sinto vontade. Mas o seu corpo não está perguntando se você tem vontade. E se você não dá o que ele precisa, ele continua lutando em silêncio, até não aguentar mais. Quando comecei a tomar água logo ao acordar, a diferença foi imediata. A mente clareava. Aquele peso do despertar simplesmente sumia. O corpo parecia mais leve. A digestão funcionava como um relógio. O segredo? Transformar a água numa parte essencial do seu ritual matinal. Tem que ser tão automática quanto escovar os dentes. À noite, eu coloco um copo ao lado do celular ou dos óculos. Assim, ao acordar, ele está lá. Tem gente que põe limão, outros colocam uma gota de mel. Não importa. O essencial é a água. Ela não está ali apenas para matar a sede. Ela ativa o metabolismo. Ela afina o sangue. Ela ajuda todos os sistemas internos a acordarem com mais suavidade. E se você toma medicamentos pela manhã, a água é ainda mais essencial. Ela melhora a absorção, reduz efeitos colaterais, protege o estômago e alivia a carga sobre o fígado. Isso não é dica de avó. É biologia pura e simples. Comece com água e você desencadeia uma corrente de boas decisões. Só esse gesto já mostra que você escolheu cuidar da sua saúde, da sua consciência, do seu bem-estar. Número 3. O ritual matinal que silenciosamente pode estar sabotando a sua saúde. Manhã tem cheiro de café. Aquele aroma traz uma sensação de aconchego, de despertar, de início. Para muita gente, o dia nem começa sem aquele primeiro gole quente e forte. Parece que o cérebro só liga depois dele. E se eu dissesse que esse ritual pode estar agindo contra você, principalmente depois dos 70 anos? Logo ao acordar, é quando o corpo está mais vulnerável. As reservas de energia estão baixas. O estômago está completamente vazio. Nesse exato momento, você despeja dentro dele uma bebida ácida e estimulante, sem nenhuma proteção, esperando que isso vá te fazer bem. Só que o que esquecemos é que o café não é só saboroso. Ele é um coquetel químico complexo. Ele estimula o estômago a produzir ácido. E se ele estiver vazio, o ácido vai direto para as paredes do estômago. Com o tempo, isso pode causar azia, irritação, gastrite. E se você já tem algum desses problemas, eles se agravam. O café também dispara o cortisol, o hormônio do estresse. Significa coração acelerado, tremores, picos de pressão. E isso é um risco, especialmente se você tem histórico de ansiedade ou problemas cardiovasculares. Precisa abandonar o café? Não necessariamente. A solução é mais simples do que parece. Dê ao corpo uma base. Coma alguma coisa antes. Algumas castanhas, meia banana, uma fatia de pão, qualquer coisa que ative o sistema digestivo e evite que o ácido ataque o vazio. Eu também tomava café em jejum. Era automático, mas logo vieram os efeitos: irritabilidade, peso no estômago, ansiedade aleatória. Só percebi a ligação quando mudei o hábito. Comecei a tomar café depois de comer algo leve. O corpo processa o café com mais suavidade. E foi aí que tudo começou a melhorar. A cafeína é absorvida de forma mais lenta. Resultado: mais estabilidade, mais calma e, curiosamente, até mais benefício do próprio café. Mesmo quem não é muito de mudar hábitos, consegue adotar esse pequeno ajuste. Não precisa de um prato cheio.
Só de cuidado. Cuidado com a digestão, com os hormônios, com o seu estado geral. O café precisa ser um prazer, não uma agressão. Que ele seja parte de uma manhã harmoniosa, não de um incômodo. Que você o beba não num vazio. E aí sim, o sabor melhora. E o dia também. Número 4. Quando o seu corpo sussurra, vá com calma, mas você não escuta. Conforme os anos passam, as manhãs ganham um novo significado. Elas se tornam os momentos mais sensíveis do dia. Você abre os olhos e já percebe. As costas parecem mais rígidas, os joelhos travados, o pescoço tensionado. Não é dor, mas é um incômodo que muita gente ignora e paga caro por isso depois. Durante o sono, o corpo permanece praticamente na mesma posição. Os músculos ficam soltos, a circulação desacelera, as articulações funcionam em ritmo lento e o líquido das cartilagens se movimenta devagar. Tudo isso é natural. Mas se você pula da cama e já começa a agachar, levantar peso ou se inclinar de qualquer jeito, você interrompe a sequência natural de despertar do corpo. Muitas pessoas mais velhas se levantam e já começam a se movimentar, indo direto para a cozinha, se abaixando para pegar uma panela, carregando uma chaleira pesada, e é nesse exato momento que os problemas costumam aparecer. O corpo ainda não está pronto. Imagine tentar dar a partida em um carro congelado sem esperar o motor aquecer. Até pode funcionar, mas o risco de danificar o motor é grande. E o mesmo vale para a sua coluna, seus quadris e joelhos. Essas estruturas já sofrem naturalmente com o envelhecimento, a desgaste, compressões, ressecamento, artrite, e um movimento brusco, feito na hora errada, pode gerar microlesões que vão crescendo, se transformando em dor, inchaço e perda de mobilidade. A boa notícia é que você não precisa fazer posturas complicadas de yoga. Pequenos movimentos suaves já são suficientes. Não exige equipamento especial nem sair da cama. Ainda deitado, comece movimentando os dedos dos pés, fazendo círculos com os tornozelos, girando o pescoço devagar, relaxando os ombros. É como acender a luz do corpo aos poucos, sem acionar tudo de uma vez. Eu começo minha rotina com rotações nos tornozelos. Alongo os dedos das mãos, faço giros leves com o pescoço e os ombros. Sento na cama, dou alguns movimentos com os ombros para cima e para baixo, alongo a coluna com cuidado. É como um aperto de mão com o meu corpo, e ele responde. O resultado mais visível? Um caminhar mais firme. Antes eu sentia que as pernas ficavam para trás. Hoje, mente e músculos estão em sintonia e eu dou o primeiro passo com confiança. Um bônus inesperado. A mente também desperta. Movimentos conscientes ativam não só os músculos, mas o sistema nervoso, o que melhora a concentração e até a memória. O dia começa com calma, controle e segurança. Depois dos 40, a pressa perde o sentido. Viver no ritmo certo, com atenção, é mais inteligente. Número 5. Você acorda com o corpo e o espírito curvados e mal percebe que o vilão está em algo silencioso, que não dói, não aperta, mas que define como você vai se sentir, respirar e até pensar. Esse vilão é a postura. Mesmo sem notar, a forma como você se posiciona define o tom do seu dia. Imagine uma pessoa mais velha que acorda, joga as pernas para fora da cama e já se dobra toda, ombros caídos, cabeça baixa, coluna arqueada. Parece algo natural, mas esse instante desencadeia uma reação em cadeia. Um peito fechado limita a entrada de ar. O cérebro recebe menos oxigênio. Resultado? Cansaço, lentidão, sensação de peso no corpo. E não é apenas idade chegando. É o reflexo de um corpo comprimido demais para respirar bem. A digestão também sofre. Os órgãos ficam espremidos. O estômago demora para processar os alimentos. O intestino fica lento. Aparecem inchaços, cólicas, prisão de ventre. Tudo por causa de uma postura mantida por poucos minutos. A postura afeta também as emoções. Quando você se endireita, é comum sentir mais firmeza, mais ânimo, porque corpo e mente estão ligados. Endireite as costas, levante o queixo, olhe para frente. E de repente, a sensação de "estou velho" dá lugar ao "eu ainda sou capaz". Isso não é pensamento positivo, é fisiologia. O peito se abre, a respiração se aprofunda, o sangue flui melhor para o cérebro. Mas a má postura se torna um hábito invisível. Agora imagine se ver de lado, como num espelho. Você gostaria de se enxergar reto, não apenas pela aparência, mas pela sensação de estar inteiro. Mas como corrigir isso se o corpo já está enrijecido? Comece ainda na cama.
Antes mesmo de se levantar, estique o corpo. Imagine um fio invisível puxando você do cóccix até o topo da cabeça. Ao se sentar, firme os 2 pés no chão e sinta esse apoio. Deixe os ombros caírem suavemente para trás. Mantenha o queixo alinhado. Inspire profundamente. São apenas 20 segundos que dizem ao seu corpo: estou pronto. E então, levante-se devagar, como se esse fio invisível guiasse seu movimento. Ative o abdômen com leveza, alongue a coluna. No começo, essa postura pode parecer estranha, mas logo ela se torna seu novo centro. Você recupera a força que foi se perdendo aos poucos com os anos. Postura é dignidade. É o seu corpo carregando a forma como você se vê por dentro. Levante-se a cada manhã com o corpo erguido e verá que sua mente se ergue junto. Isso sim é um verdadeiro bom dia. Número 6. O que você ignora todas as manhãs. E como isso enfraquece o seu equilíbrio. Alguns hábitos matinais são automáticos. Tomar café, escovar os dentes, mas outros que nunca acontecem são os mais perigosos. Porque a ausência deles vai moldando a sua vida em silêncio. E eu te pergunto, quanta atenção você tem dado às suas pernas assim que acorda? E não estou falando da caminhada até a cozinha, mas de realmente sentir seus pés, suas canelas, seus joelhos. A maioria de nós simplesmente ignora. Acreditamos que o corpo liga sozinho, mas depois dos 70, esse piloto automático já não funciona como antes. Suas pernas são a base, a raiz do seu equilíbrio, do seu controle, da sua estabilidade. Com o tempo, os músculos vão enfraquecendo, os sensores dos pés perdem precisão. O cérebro demora mais para processar os sinais de posição. E você só percebe quando já está no chão. Muitos culpam o tapete, um tropeço qualquer. Mas, na verdade, o culpado é o descuido de anos com essa parte do corpo que sustenta tudo. Eu percebi isso no dia em que minhas pernas pareceram estranhas ao me levantar. Não era dor, era como se estivessem desconectadas do resto do corpo. Era um aviso. O elo entre o cérebro e o corpo estava enfraquecido. E a resposta para isso veio com algo simples. Todos os dias, eu reservo 2 minutos para devolver o controle às minhas pernas. Ainda sentado na beira da cama, começo a girar os tornozelos em círculos, levantar os dedos dos pés, flexionar os calcanhares, com os calcanhares bem firmes no chão, joelhos levemente flexionados, peso centralizado. Fecho os olhos por um momento e afino o equilíbrio. Os passos ficam mais firmes, o caminhar mais seguro e a ansiedade muito menor. A maioria das fraturas depois dos 70 anos acontece dentro de casa, em horários previsíveis, logo após acordar, em cômodos familiares. Por isso, comece o dia ancorando sua estabilidade, suas pernas, seu chão. Isso diminui drasticamente o risco. Ninguém nos ensina a verificar os pés ao acordar, mas isso é vital. A sua liberdade de caminhar no ano que vem, em 5 anos ou em 10, depende desse cuidado agora. Comece pequeno, sinta o chão sob você. Essa é a sua base, fortaleça-a e tudo acima dela se torna mais forte também. Número 7. Você acorda no escuro e sua energia simplesmente começa a escapar. Abre os olhos num quarto ainda acinzentado, apagado, com as cortinas fechadas, sem sinal de luz natural. Você se arrasta até a cozinha, talvez acenda uma luz fraca, e só depois disso começa a se mover de verdade. Mas nesse tempo todo, o seu cérebro continua achando que ainda é noite. A luz da manhã não é só conforto visual. Ela é o interruptor mestre do seu corpo. É ela que ativa o cérebro, regula os hormônios e define seu estado emocional. Quando essa luz não aparece logo cedo, esse interruptor interno falha, ou se acende tarde demais. E aí, o dia inteiro parece fora de sintonia. Conforme envelhecemos, nosso relógio biológico se desregula com mais facilidade. Permanecer no escuro logo cedo só piora isso. E as consequências vêm em forma de cansaço persistente, sonolência, ansiedade descompassada, noites agitadas, manhãs arrastadas. Já se perguntou por que você está exausto e mesmo assim não consegue dormir? Ou por que passa o dia todo sonolento, mas à meia-noite está com os olhos bem abertos? Muitas vezes, o problema é a ausência do sol da manhã. É essa luz que ativa a serotonina, o hormônio do bem-estar, que mais tarde se transforma em melatonina, o hormônio do sono. Se você pula o nascer do sol, toda essa engrenagem química falha. E tudo começa ali,
naquele momento em que você desperta e fica no escuro. Um hábito aparentemente pequeno, mas que rouba saúde e vitalidade pouco a pouco. A virada de chave veio quando passei a abrir as cortinas, assim que abro os olhos. É antes mesmo de me sentar. Deixo a luz tocar o rosto, a pele, os olhos, o cérebro. E é como se ela dissesse, já é dia. Mesmo em manhãs nubladas, isso funciona. O segredo não é esperar o sol aparecer, é não se esconder da luz. A exposição regular reduz a ansiedade, melhora o humor, aumenta o foco e equilibra as emoções. Agora imagine quantos anos você viveu adiando a entrada da luz no seu dia. Quantos anos de cansaço mental, névoa cerebral e energia drenada por falta de um único gesto. A solução não poderia ser mais simples. Que a luz seja seu primeiro ritual. Abra as cortinas, respire o novo dia. Se puder, dê um passo até a varanda, nem que seja por 1 minuto. A luz é nutrição para o cérebro. É tão essencial quanto água, movimento e boa postura. Não espere seu corpo descobrir sozinho que amanheceu. Mostre a ele e você verá o dia começar mais claro, mais calmo e muito mais cheio de energia. Cada manhã é um novo ponto de partida. Você pode saltar da cama no piloto automático ou pode pausar, sentir o próprio corpo e dar um primeiro passo consciente, transformando não só a manhã, mas o seu dia inteiro e, ao longo do tempo, a sua própria vida. A idade não tira de você o controle, ela o refina. Com a maturidade vem o desejo por precisão no lugar da pressa, por soluções simples no lugar de agitação sem propósito. É exatamente isso que esse conteúdo oferece. Não podemos parar o tempo, mas podemos caminhar com ele. Com sabedoria, podemos apoiar o corpo em vez de sobrecarregá-lo, ouvir os sinais em vez de ignorá-los, crescer com a experiência em vez de fingir que ainda temos 20 anos. Esses hábitos não são regras rígidas. Eles são lembretes gentis de que o seu corpo está do seu lado. Dê a ele um pouco de atenção logo ao nascer do sol, e ele vai te devolver equilíbrio, resistência e clareza mental ao longo de todo o dia. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que o seu primeiro passo já foi dado. E foi por você, não por mim. Compartilhe isso com alguém que você ama e siga acompanhando conteúdos práticos e poderosos como esse, pensados especialmente para quem entende que a verdadeira força vem da escolha consciente de cuidar de si todos os dias.